Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 274, módulo 19. O assunto: perguntas de revisão programadas. Vamos lá? Primeira pergunta: como é aplicada a potência num transformador? Preste atenção, hein? Como é aplicada a potência num transformador? Item A: ao enrolamento primário. Item B: ao enrolamento secundário. A resposta certa é o item A, ao enrolamento primário. Passemos então para o item 7. Item 7. A resposta certa para a pergunta do item 1 é A. A potência é aplicada no enrolamento primário e também retirada do enrolamento secundário. Próxima pergunta. Observe com atenção a figura abaixo e então responda. Preste atenção na figura. Item A: existe 3 espiras de fio no primário e 3 espiras de fio no secundário. Item B: os números de espiras de fio no primário e no secundário não são conhecidos. A resposta certa é o item B. O número de espiras de fio no primário e no secundário não são conhecidos. Passemos então para o item 12. Item 12. A resposta certa para a pergunta do item 7 é B. Não é possível fazer o número de espiras de fio baseado somente no símbolo. O fabricante pode dar esta informação num catálogo, porém, a relação de espiras é mais importante que o número atual de espira em cada bobina. Próxima pergunta. Uma vantagem de usar corrente alternada em vez de corrente contínua para distribuição de energia elétrica na cidade é que, preste atenção, uma vantagem de usar corrente alternada em vez de corrente contínua para distribuição de energia elétrica na cidade é que, item A, transformadores podem ser usados para converter a corrente alternada em corrente contínua, sempre que for necessário. Item B, transformadores podem ser usados para elevar a tensão de modo a compensar uma queda de tensão na linha. A resposta certa é o item B. Transformadores podem ser usados para elevar a tensão de modo a compensar uma queda de tensão na linha. Passemos então para o item 4. Item 4. A resposta certa para a pergunta no item 12 é B. Apesar de existirem outras vantagens em usar corrente alternada para distribuição de energia elétrica, a vantagem salientada nesta lição é que o transformador é usado para compensar uma queda de tensão da linha. Próxima pergunta. Se uma corrente contínua e uma corrente alternada flui ao mesmo tempo no enrolamento primário de um transformador, preste atenção, aluno. Se uma corrente contínua e uma corrente alternada, elas fluem ao mesmo tempo no enrolamento primário de um transformador, item A, o transformador será destruído. Item B, apenas a energia de corrente alternada será acoplada para o secundário. A resposta certa é o item B. Apenas a energia de corrente alternada será acoplada para o secundário. Passemos então para o item 9. Item 9. A resposta certa para a pergunta no item 4 é B. A energia de corrente contínua não pode passar do primário para o secundário num transformador. A ação de um transformador depende de um campo magnético variável que é criado ao redor da bobina primária, como resultado de uma corrente variável nesta bobina. Próxima pergunta.
Num transformador ideal, todas as linhas de fluxo do primário são ligadas com todas as espiras do secundário. O coeficiente de acoplamento de tal transformador ideal seria, preste atenção, hein? Num transformador ideal, todas as linhas de fluxo do primário são ligadas com todas as espiras do secundário. O coeficiente de acoplamento de tal transformador ideal seria, item A, 1,0, item B, 0. A resposta certa é o item A, 1,0. Passemos então para o item 14. Item 14. A resposta certa à pergunta no item 9 é A. No transformador ideal, onde todas as linhas de fluxo do primário são ligadas com o secundário, o coeficiente de acoplamento seria 1,0. Este valor não pode ser obtido na prática, mas pode ser aproximado bastante deste valor em transformadores com núcleos de ferro. Próxima pergunta. Um certo transformador de potência possui 3 vezes mais espiras de fio no secundário do que no primário. Preste atenção, aluno. Um certo transformador de potência possui 3 vezes mais espiras de fio no secundário do que no primário. Item A. Um transformador elevador de tensão. Item B. Um transformador abaixador de tensão. A resposta certa é o item A, um transformador elevador de tensão. Passemos então para o item 11. Item 11. A resposta certa para a pergunta do item 14 é A. Existem mais espiras de fio no secundário do que no primário, de modo que um transformador elevador de tensão. Próxima pergunta. Campo magnético variáveis corta o núcleo de ferro de um transformador, faz com que a corrente circulante gere calor no núcleo. Como são chamados esta corrente? Preste atenção, hein? Campos magnéticos variáveis corta o núcleo de ferro de um transformador, fazem com que a corrente circulante gere calor no núcleo. Como são chamados esta corrente? Item A, correntes parasitas. Item B, corrente histereses. A resposta certa é o item A, corrente parasitas. Passemos então para o item 3. Item 3. A resposta certa para a pergunta no item 11 é A. Correntes parasitas deriva seu nome, de fato, de fluírem em circuitos geralmente indesejáveis no transformador. As perdas por correntes parasita podem ser reduzidas em transformadores de potência laminado ou núcleo. Transformadores que operam a frequência mais elevada devem ser usado núcleo de ar para impedir perdas excessivas por correntes parasitas. Próxima pergunta. O primário de um certo transformador de potência possui 250 espira e o secundário possui 50 espira. Se 100 volts forem aplicados sobre o primário, a tensão secundária será, preste atenção, aluno, o primário de um certo transformador de potência possui 250 espira e o secundário possui 50 espira. Se 100 volts forem aplicados sobre o primário, a tensão secundária será, item A, 500 volts, item B, 20 volts. A resposta certa é o item B, 20 volts. Passemos então para o item 13. Item 13. A resposta certa para a pergunta no item 3 é B.
A relação de transformação ou relação de Spira é o seguinte: 50 sobre 250, que é igual 1 por 5. Isso quer dizer o seguinte: 250 Spira no primário, dividido por 50 Spira do secundário. O resultado é 5. Então nós temos 100 volts, que é aplicado no primário, dividido por 5 volts. O resultado é 20 volts. O número de Spira no secundário é 1 por 5 do número de Spira no primário. Portanto, a tensão secundária será 1 por 5 do valor da tensão do primário. Neste caso, nós temos 1 por 5, que é uma fração, multiplicado por 100, que é igual a 20. Próxima pergunta. Quando um campo magnético variável num circuito causa a indução de uma tensão num outro circuito, o efeito é chamado, preste atenção, hein? Quando um campo magnético variável num circuito causa a indução de uma tensão num outro circuito, o efeito é chamado, item A, indutância mútua, item B, perda no cobre. A resposta certa é o item A, indutância mútua. Passemos então para o item 10. Item 10. A resposta certa para a pergunta no item 13 é A. Quando dois circuitos são indutivamente acoplados, uma corrente variável no primeiro circuito induz uma tensão no segundo circuito. Da mesma forma, uma corrente variável no segundo circuito produz uma corrente variável no primeiro. Isso então é chamado indutância mútua. Próxima pergunta. Num certo transformador, a tensão sobre o primário é de 120 volts e a tensão sobre o secundário é de 240 volts. Isso significa que existe mais potência no primário do que no secundário? Preste atenção, aluno. Num certo transformador, a tensão sobre o primário é de 120 volts e a tensão sobre o secundário é de 240 volts. Isso significa que existe mais potência no primário do que no secundário? Sim ou não? A resposta certa é não. Passemos então para o item 20. Item 20. A resposta certa para a pergunta no item 10 é não. Apesar de haver mais tensão sobre o enrolamento secundário, haverá menos corrente no secundário do que no primário. Assim, a potência no secundário nunca será maior que a potência do primário. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.